Neste vídeo vamos falar sobre retenções na fonte em sede de IRC e a contabilização de juros de depósitos a prazo e respectiva retenção na fonte. Começo por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. A contabilização de juros de depósitos a prazo e a respectiva retenção na fonte. Vamos também desenvolver uma questão de exame à Ordem dos Contabilistas Certificados sobre esta mesma matéria. A questão a que me refiro é a questão do exame de avaliação que foi realizado no dia 29 de outubro na sua versão A. A questão 28 refere o seguinte: a Investuin SA, após analisar o extrato bancário, verificou o recebimento de 1.320 euros referentes a juros obtidos de um depósito a prazo. O reconhecimento do montante recebido deve implicar, entre outros, a linha A, débito na conta 241 pela quantia de 440 euros, a linha B, crédito na conta 242 pela quantia de 440 euros, a linha C, crédito na conta 241 pela quantia de 440 euros, a linha D, débito na conta 241 pela quantia de 330 euros. Uma destas respostas, obviamente, está correta, uma delas. Vamos ver qual aquela que está correta. Quando verificamos o extrato bancário, temos 1.320 euros de juros obtidos de um depósito bancário. No extrato bancário, este valor é um valor já deduzido da retenção na fonte. É o valor já líquido de juros e, portanto, o banco aplicou uma taxa de retenção na fonte. Estamos aqui perante dois sujeitos passivos de IRC, o banco e a entidade à qual estamos aqui a fazer o reconhecimento desta operação. Retenções na fonte em sede IRC estão previstas no artigo 94 do Código do IRC. Portanto, vamos começar por consultar este mesmo artigo, o artigo 94. No Código do IRC, as retenções na fonte estão então previstas no artigo 94, retenções ou retenção na fonte. Este mesmo artigo diz-nos o seguinte: o IRC é objeto de retenção na fonte relativamente aos seguintes rendimentos obtidos em território português. À linha C, os rendimentos de aplicação de capitais não abrangidos nas alíneas anteriores e rendimentos perdiais. Aqui no caso dos juros de depósitos a prazo temos aplicação de capitais, tal como definidos para efeitos de IRS. Os capitais no âmbito do IRS pertencem à chamada categoria E de capitais. E quando o seu devedor seja sujeito passivo de IRC, que é precisamente aqui este caso. Quanto ao montante, ou no caso concreto, quanto à retenção ou à taxa de retenção na fonte, estabelece o número 4 do mesmo artigo que as retenções na fonte de IRC são efetuadas à taxa de 25%. Aplicando-se aos rendimentos referidos nas alíneas D, número 1, a taxa de 21,5%, o que não é o caso. No caso concreto, vamos ter uma retenção na fonte à taxa de 25%. De facto, são algumas as taxas de retenção em sede IRC, que estão previstas no artigo 94, e quando nós temos rendimentos respeitantes a aplicações de capitais,
Em concreto, para residentes, como acabamos agora de ver, a taxa é de 25%, ou seja, o banco aplicou 25% ao valor dos respectivos juros. Por isso, é preciso fazer o seguinte cálculo. Temos a noção que os 1.320 € é o valor dos juros já líquidos, deduzidos da retenção na fonte. Considerando então a taxa de 25%, fazemos o seguinte: dividimos o valor dos 1.320 por 1 menos 0,25, ou seja, 1 menos a taxa de retenção. No fundo, dividimos 1.320 por 0,75, o que dá 1.760. 1.760 é o valor dos juros antes da aplicação da taxa de retenção. O banco aplica ao valor dos juros ilíquidos antes da retenção a retenção de 25%, ou seja, 440 €, 25% vezes 1.760 são 440 €, e o valor transferido para a conta, e que figura no extrato bancário, é o valor líquido dos juros de 1.320. 1.760 menos 440, 1.320. E, portanto, estes são os valores que vão ser reconhecidos na contabilidade. Começamos por reconhecer o valor do nosso rendimento. O rendimento será reconhecido na classe 7. No código de contas, 79 é precisamente para juros, 79, juros, dividendos e outros rendimentos similares, 791 juros obtidos, 7911, ou seja, a subconta de depósitos, e esta é a subconta que vamos utilizar para o reconhecimento a crédito, que se trata de um rendimento dos juros destes depósitos, 1.760. Relativamente ao valor do depósito propriamente dito, ou no caso concreto, o valor que está no extrato bancário é o valor já líquido, deduzido dos juros, é esse valor que o banco nos transfere. E aqui nós vamos debitar a conta do banco, depósitos à ordem, a conta 12.1, por 1.320, o valor do extrato propriamente dito. Os juros são objeto de uma retenção à taxa de 25%, 440 €, e trata-se de uma retenção em sede de IRC. As retenções em sede de IRC, de acordo com o Código de Contas, passarão pela conta 24, Estado e outros centros públicos, 241, Imposto sobre o Rendimento. Aqui, esta conta para nós funciona como um ativo, ou seja, é uma antecipação do imposto. O banco faz a respectiva retenção, para nós funciona como uma antecipação de IRC. Uma vez que se trata de um ativo, nós vamos considerar a débito da conta 241, depois teremos de ver uma subconta no plano de contas que temos no sistema informático para retenções. Estas retenções, elas funcionam então como um ativo, uma vez que o banco vai proceder à entrega deste valor por nossa conta ao Estado até ao dia 20 do mês seguinte, conforme estabelece o artigo 94 no seu número 6, o qual diz que a obrigação de efetuar a retenção na fonte ocorre na data que estiver estabelecida para a obrigação idêntica no código do IRS, ou na sua falta na data da colocação à disposição dos rendimentos, devendo as importâncias retidas ser entregues ao Estado até ao dia 20 do mês seguinte àquele em que forem deduzidas. Portanto, assim o fará o banco através desta substituição tributária, transferindo o banco para a autoridade tributária o valor
e para nós funciona como, para nós a empresa, obviamente, funciona como uma antecipação do imposto em sede de IRC. Obviamente, depois na declaração modelo 22, teremos as retenções na fonte como uma antecipação do imposto que neste momento é realizado. Voltando à contabilização propriamente dita, então a conta 241 foi debitada por 440 euros. E, portanto, temos a resposta à questão. A resposta à questão de exame é que, à linha A, um débito na conta 241 pela quantia de 440 euros. Quem está a fazer este registro em termos informáticos terá de considerar as respectivas subcontas. Obviamente que esta conta 241 ela depois é desdobrada em função dos planos de conta. Vamos experimentar aqui em termos informáticos fazer este lançamento para ver as subcontas que nós aqui temos, por exemplo, no meu plano de contas. Vou fazer aqui um novo lançamento. Vou fazer então num determinado mês, vou considerar, por exemplo, o mês de dezembro, não temos aqui nenhuma referência concreta. A descrição temos, vamos aqui colocar que se trata de um determinado lançamento diverso, depósitos, ou no caso concreto, juros de depósitos. Vamos colocar este descritivo. Depois, em termos de tipo de lançamento, eu tenho aqui mesmo um documento para este tipo de lançamento, o documento 33, juros de depósitos, aqui no meu sistema informático, um determinado documento do banco. E a primeira conta, vou considerar a conta 12. Vejamos que ela está desdobrada na 12.1, um determinado banco. O valor a débito nesta conta foi de 1.320, o valor dos juros líquidos da retenção. Temos o valor do rendimento na conta 791. Aqui no meu plano de contas é precisamente a conta 7911 de depósitos, não tenho aqui mais desdobramento. O valor foi a crédito de 1.760. Depois teria de identificar a entidade, o número de identificação fiscal desta instituição financeira. Eu vou avançar. Teria que identificar, por causa depois da respectiva modelo 10. Depois temos a conta da retenção, a conta 241. E aqui no plano de contas, vejamos que a 241 está desdobrada nos pagamentos por conta, nas retenções na fonte, aqui é uma retenção na fonte, portanto terá de ser, no caso concreto, a 242, e o valor é um valor a débito por 440 euros. Partidas dobradas, somatório dos débitos igual ao somatório dos créditos, o lançamento está confirmado, o total do débito 1.760, o total do crédito 1.760. Portanto, partidas dobradas, lançamento correto. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo, até uma próxima oportunidade, até breve.